Muito bem, então, temas soltos primeiro. Esta noite, esta madrugada, terceira vitória consecutiva do Flamengo, de Jorge Jesus, 2-0 ao Internacional de Porto Alegre. Não, como devem calcular, às 6 da manhã já estou a tratar de vos escrever o último passo, artigo que têm todos os dias em antoniotadeia.com por volta das 8, portanto não deu para ver. Tenho curiosidade de ir ver, mas ao que rezam as crónicas, boa exibição do Flamengo. Jorge Jesus parece estar a meter a equipa nos eixos, a meter a equipa como quer, e com seguida em Portugal, nunca foi até aqui, e nisso Jorge Jesus tem razão. É claro que aquelas coisas que ele diz lá no Brasil, que já se fala mais em Portugal do Flamengo do que do Benfica, do Porto e do Sporting, é assim. O que o Olympiacos aviou ontem o Krasnodar. Isto vem dizer o quê? Não vem dizer necessariamente que o Krasnodar é uma equipa fraca e que o Flóculo Porto fracassou nesse ponto de vista porque devia ter conseguido melhor resultado no jogo frente ao Krasnodar. Claro que o Porto poderia ter conseguido outro resultado frente à equipa russa, mas o futebol é isto. Tem um jogo em que as coisas correm muito bem, tem um jogo em que as coisas correm muito mal, e ontem ao Krasnodar as coisas correram muito mal. Os 4-0 no jogo com o Olympiacos, vale a pena ver pelo menos o resumo para que possam pelo menos ver o excelente golo de Podense, mesmo a fechar as contas, um chapéu ao guarda-redes do Krasnodar, uma execução perfeita dentro da área de Podense, jogador português que saiu na época passada do Sporting para representar o Olympiacos. Gostava de que me dissessem, em termos de comentários também, se o som está bom. Parece que temos aqui um probleminha. Não, parece que não. Ok, então vamos continuar. Fecho de mercado, outro tema solto. Já falta pouco para que o mercado feche nos principais campeonatos. Em alguns já fechou, mas noutros ainda está aberto. E há aqui uma série de casos que são intrigantes. Um deles, um dos que me intriga, é a situação de André Silva. André Silva parece que anda aí a dar sopa, parece um jogador que não interessa a ninguém. O Milan aparentemente não o quer, o Sevilha, onde ele esteve, também não o quer. Fala-se em vários destinos possíveis para o avançado internacional português. Eu, por mim, se fosse diretor desportivo de um clube, o André Silva era já. É um jogador que eu admiro, que tem umas condições fantásticas para ser um ponta de lança, jogador que faz golos, mas que é móvel, que batalha, que pressiona bem, que busca a profundidade, que desmarca-se bem para o espaço entre linhas, em desmarcações de apoio. Portanto, é um jogador que faz tudo, um jogador completo. Precisa o quê? Precisa de confiança e precisa de condições para trabalhar. Parece-me que num clube onde ele possa ser titular com frequência, vai ser, com certeza, autor de muitos, muitos golos, e por isso me intriga a situação em que ele está. Outra questão que vai decidir-se com certeza ainda hoje é a questão Bas Dost. Não sabemos, ninguém sabe, a não ser quem lá esteve, e quem lá esteve são apenas os responsáveis do clube, se Bas Dost treinou hoje no Sporting ou não. Aparentemente ter-se-á apresentado para treinar. Vamos aguardar pelo resto do dia para perceber então se há evoluções ou não, sendo que, tal como expliquei ontem, o assunto está ali muito difícil de resolver, porque as duas partes, de um lado clube, do outro lado jogador e empresário, colocaram-se em posições das quais é muito, muito difícil recuperar. Hoje temos Liga Europa. E estes dois jogos, sim, o Vitória em Bucareste contra o Steaua e o Sporting Clube Braga em casa contra o Spartak, são dois jogos que são particularmente importantes para a prestação portuguesa no ranking da UEFA. Eu já tinha falado disto quando foi a questão da eliminação do Porto frente ao Krasnodar, em que, obviamente, foi mau para o Porto, foi mau para o futebol português porque perde uma equipa na Liga dos Campeões, mas aquilo que muita gente dizia era que tinha sido péssimo para o ranking, e eu expliquei aqui que não tinha, porque para o ranking, pelo contrário, até era melhor, porque o Porto ia para a Liga Europa, onde à partida tem condições para fazer muito mais pontos do que teria na Liga dos Campeões, e o Krasnodar, se chegasse à Liga dos Campeões, e neste momento está muito complicado para lá chegar, iria fazer muito menos pontos, não chegando, como aparentemente não vai chegar, porque perdeu por 4-0 frente ao Olympiacos. Aquilo que vai acontecer é que conta como divisor no quociente da Rússia, mas não vai fazer pontos, porque mesmo na Liga dos Campeões faria poucos. Agora pode ir parar à Liga Europa também, e aí fará um bocadito mais. Isso é bom, mas a questão é que aquilo que as pessoas têm que perceber é que como é que isto funciona? Isto funciona
o ranking de um país é estabelecido pela soma de um coeficiente dos últimos 5 anos que vai dividir o total de pontos feitos pelas equipas desse país pelo total de equipas que se apresentam no início, não é na fase de grupos, é no início, na fase a eliminar. Portanto, hoje sim é muito importante que, por exemplo, o Sporting Clube Braga consiga eliminar, hoje e para a semana, o Spartak de Moscovo, porque isso assegura que o Braga vai fazer mais pontos depois na fase de grupos e o Spartak de Moscovo não vai fazer, enquanto ambos continuarão a contar como divisores nos coeficientes dos respectivos países. Neste momento, Portugal é sétimo, a Rússia é sexta, a diferença no final da época era de 2,3 pontos. Como, entretanto, os países vão desperdiçar as pontuações do ranking de 2014-2015, sexta época, a contar para trás, Portugal vai recuperar mais 0,6, isto significa que sobram 1,7 para recuperar, para se poder fazer a ultrapassagem à Rússia. Por isso, é muito, muito importante que o Sporting Clube Braga consiga eliminar o Spartak. Ora bem, olhando para aquilo que é o jogo, eu tenho gostado bastante de ver o Sporting Clube Braga jogar. A equipa, sobretudo do ponto de vista ofensivo, ainda agora num jogo contra o Sporting em Alvalade, deu mostras de muito, muito potencial. É uma equipa que constrói. Gostei muito de ver vários jogadores ali. A sociedade André Horta, Ricardo Horta. Por acaso, neste jogo com o Sporting, até gostei mais de Ricardo Horta do que de André Horta. André tem sido o principal criador na equipa do Braga. Gostei mais do Ricardo Horta nesta partida. Muito bem o Wilson Eduardo. Várias soluções para a posição de ponta de lança. Parece-me que a que jogou em Alvalade, a Ação, nem sequer é a melhor. Paulinho será um jogador que entra melhor no esquema de Ricardo Sá Pinto. Agora chega também Rui Fonte para ser mais um a somar naquela posição e parece-me, do ponto de vista ofensivo, o Sporting Clube Braga está bem. Defensivamente é que nem por isso, porque a equipa, se formos a ver, sofreu golos em todos os jogos de competição que fez este ano. Sofreu golos nos 2 jogos contra o Brondbo, da eliminatória anterior da Liga Europa, sofreu golos em casa na vitória por 3-1 frente ao Moreirense e sofreu golos agora em Alvalade frente ao Sporting, quando perdeu por 2-1. O que é preciso estancar é precisamente essa debilidade do ponto de vista defensivo. E atenção à equipa do Spartak, que neste momento, é preciso dizê-lo, é a 5ª classificada do Campeonato da Rússia, está a 3 pontos do Zenit, mas também vem com 4 jogos consecutivos a sofrer golos e ganhou-os todos. E isso é que faz pronunciar, portanto, um jogo com golos hoje na Pedreira, em Braga. Atenção aos 2 centrais, Gigot e Djikia, que fazem golos, são importantes em lances de bola parada. Atenção também a Schürrle, um jogador alemão que já andou no Chelsea, foi jogador de Zé Mourinho no Chelsea e que, neste momento, é jogador do Borussia Dortmund e está emprestado ao Spartak. Falta à equipa do Spartak uma referência na frente, era Zé Luís, que fez bastantes golos na última campanha do último campeonato russo, que veio para o Futebol Clube do Porto. Luís Adriano seguiu para o Palmeiras. Quem está a jogar neste momento é Ponce, um jogador que estava no AEK de Atenas na época passada, jogador mais móvel, jogador diferente, mas que pode também ele implicar algumas dificuldades do ponto de vista defensivo para a equipa do Sporting Clube Braga. Importante para o Braga, tal como disse Sá Pinto, é marcar, não sofrer, ir para a segunda mão em vantagem e, sobretudo, sem ter sofrido golos em casa. Porque, e muita gente anda enganada a este respeito também, os golos fora ainda contam nesta temporada nas competições europeias. Ao mesmo tempo, mais ou menos, vai estar a jogar o Vitória Sport Clube frente a um Steaua de Bucareste, que é uma equipa estranha no futebol. Aliás, o futebol romeno é todo ele estranho por causa das constantes inversões da hierarquia que vai sendo alvo. E isto tem a ver com um futebol muito aberto, onde o capital muda muito facilmente de mãos. E esta equipa do Steaua, que é detida por Becali, que já foi um dos maiores empresários, jogadores na Europa do futebol, e que depois, de repente, deu-lhe para ser presidente do clube, comprou o clube, teve ali um diferendo. Aliás, nem se deve poder dizer Steaua. O clube é conhecido por uma sigla, porque teve ali um diferendo com o exército romeno, enfim. Para nós continuará a ser o Steaua, porque não temos aqui o mesmo problema que temos entre Belenenses e Belenenses Chá. O Sr. Becali não está, com certeza, a ver o futebol de verdade e não se vai chatear. Mas o Steaua está muito mal no campeonato romeno deste ano. Só ganhou um dos últimos 7 jogos. No campeonato, então, vem com 4 derrotas consecutivas. E o único jogo que ganhou nos últimos 7 foi precisamente contra o Mlada Boleslav na eliminatória anterior da Liga Europa. Ganhou em casa 1-0, perdeu 0-0, empatou 0-0 fora. E isso permitiu-lhe chegar a esta eliminatória contra o Vitória. O Vitória vai precisar de quê neste jogo com o Steaua? Para já, ter a noção que, do meu ponto de vista, é uma equipa superior.
O facto de jogar primeiro fora vai ser um duro teste a esta equipa, que é uma equipa muito, muito jovem. A equipa de Ivo Vieira é uma equipa tão jovem que muitos destes jogadores andavam pela equipa B, andavam em cenários menos concorridos, menos importantes, e por isso mesmo vão ter aqui o primeiro batismo de fogo em termos internacionais, e vai ser, com certeza, dureza em enfrentar uma equipa que tem o nome do Steaua. Mas é preciso olhar para a equipa em si e olha, que joga como extremo esquerdo nesta equipa do Steaua, mas, feitas as contas, desde que o Vitória consiga manter a segurança defensiva que tem, acabará com certeza por conseguir seguir em frente e para poderem somar pontos, meter pontos na coluna, na primeira coluna, porque depois vão contar também na divisão. E pronto, chegamos ao Clássico. E o Clássico, porque é que não se tem falado muito do Clássico? E vou abraçá-la com frequência durante esta época, os protagonistas estão todos eles escondidos dentro das academias dos clubes. Não há maneira de chegar ter um ex-jogador do Benfica ou do Porto a falar sobre os duelos entre estas duas e o que é importante, o que é que não é. Ter compatriotas de jogadores que agora jogam no Benfica ou no Porto a dizer por que razão é que eles são importantes para aquilo que é. Enfim, isto às pessoas, é preciso ser franco, interessa muito pouco. O que as pessoas querem, o que os consumidores do produto de futebol querem é ouvir os jogadores que lá estão agora. É saber o que é que sente, por exemplo, o que é que sentem Raul de Tomás ou Marchesín na perspectiva de jogarem o seu primeiro clássico. Enfim, de Tomás já jogou um jogo contra o Sporting, mas de jogar é o primeiro Benfica-Porto das suas carreiras. É perceber como é que é importante, por exemplo, para Romário Baró ou para Nuno Tavares poderem jogar um Benfica-Porto no seu primeiro ano com os plantéis séniores. E isso ninguém vai saber porque eles estão lá fechadinhos, os clubes não deixam que ninguém fale com eles e pronto. E nós vamos continuar a falar daquilo que interessa pouco às pessoas e isso faz com que o jogo acabe por sair do espaço mediático. Pergunta do dia. Pergunta-me o Rodrigo Almeida. Acha que o Benfica necessita de um médio-centro para ser concorrente de Gabriel? O Samaris, considera o Rodrigo, não dá a largura ofensiva necessária. Olá, Rodrigo, muito bom dia. Ora bem, eu acho que o Benfica tem neste momento 3 jogadores, eventualmente 4, se quisermos contar com Tarapte para estas contas, e eu acho que Tarapte conta mais ali do que como segundo avançado, tem 3 jogadores para esta posição. Tem Florentino, jogador mais fixo, tem Gabriel, o jogador mais forte no passe e, sobretudo, na variação de flanco, que eu acho que quando fala na largura tem um bocado a ver com isso. O Gabriel não aparece muito a correr que nem um doido pelos corredores laterais, mas é um jogador que explora a largura precisamente através do seu passe largo. E tem Samaris, que é um jogador mais forte em termos de transporte com bola. São jogadores de características diferentes que, estando os 3 em condições, permitem que Bruno Lage possa ter opções precisamente para estas 2 posições de meio campo. E ainda há depois, é preciso dizer, o Tarapte, que é um jogador mais ofensivo, em jogos eventualmente menos complicados ou nos quais o Benfica precisa de meter mais gente na frente. Portanto, eu acho que neste momento o Benfica não precisa de nenhum jogador para ali. Precisará, com certeza, se vier um jogador que seja melhor do que aqueles que lá têm. E aí, qualidade, já se sabe, nunca é demais. E chegamos ao fim do Futebol de Valor, emojis, de comentar, de partilhar e para que os seus amigos possam também assistir a este vídeo. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.